CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. CBN Saúde. Essa semana a gente acompanhou e a CBN também fez uma série de entrevistas e de reportagens sobre a Semana de Conscientização do Autismo. E hoje a gente quer falar sobre os direitos da pessoa com autismo. Olha só, a Semana de Conscientização, ela é importante, é uma oportunidade para mostrar à sociedade que esse público pode ter o seu direito no mercado de trabalho, nas universidades, nas escolas, nos grupos sociais e também em outros lugares que pessoas não autistas já conquistaram. Entretanto, a gente sabe que ainda existem obstáculos para que muita coisa seja colocada em prática. Não são poucos os casos de preconceito envolvendo cidadãos que convivem com o transtorno do espectro autista. Esse é o nome, TEA. Isso. E, portanto, para fazer valer o acesso a serviços, tanto na esfera pública quanto na privada, é importante que a gente fale de direitos. E para isso a gente convidou a doutora Giovana Tradi, ela é advogada especialista em Direito da Saúde, também presidente da Comissão de Biodireito da OAB de Mato Grosso do Sul. Doutora, obrigado por aceitar o convite de falar com a CBN. Obrigada, Otávio. Bom dia. É uma honra estar aqui para a gente compartilhar um assunto tão caro para a nossa sociedade, em que ainda existe um preconceito muito grande com o autista. Eu estava olhando esses dias uma entrevista do Marcos Mion, que é aquele apresentador de televisão, e ele tem um filho com espectro autista. E ele disse que, mesmo ele sendo uma pessoa, uma figura pública, conhecida, ainda assim eles enfrentam dificuldades. Eles foram pegar uma fila para entrar no voo, no aeroporto, e foi negado. Eles falaram, não, seu filho é normal. Porque muitas vezes o autista ele não demonstra fisicamente que ele tem a síndrome, o problema. E aí vem o preconceito. Nos Estados Unidos, em outros países mais evoluídos, o autista ele tem todo um preparo, ele é bem recebido nas escolas, no lazer. Os restaurantes, por exemplo, eles já sabem que a criança é autista e eles antecipam o prato, o pedido, passam na frente de todo mundo. Parece que o grande problema é exatamente de direitos, é a identificação do problema. Muitas famílias não conseguem, não têm condições para isso e o Estado nega isso, né? Sim, Parece que o principal problema está aí, doutora, também. É a omissão informacional. Essa informação, ela não chega de forma adequada e às vezes nem chega para essas pessoas. E não é um diagnóstico fácil também, né? Não. É um diagnóstico bem complexo, porque pode ser confuso, pode se confundir com outros tipos de doenças. Então, vai um tempo, a partir do momento em que a professora ou o pediatra percebe que já há alguma coisa errada, ele vai encaminhar para o especialista, para um neuro ou um psiquiatra, que vão avaliar com bastante cuidado se a criança tem ou não a síndrome. E partindo de um diagnóstico, aí é feito um trabalho conjunto com vários profissionais da saúde, fisioterapeuta, psicólogo, terapia ocupacional, musicalização, ecoterapia, enfim, um conjunto de ações para que aqueles sinais, aqueles sintomas tão ruins da criança, eles sejam minimizados. Porque o autista, ele tem muita dificuldade na interação social, nas relações interpessoais, ele não consegue olhar no olho, ele não consegue desenvolver um trabalho em conjunto com os amigos, tem dificuldades na escola, tem também debilidades motoras, condutas estereotipadas. Isso tudo faz com que o autista ele tenha menos condições de acesso que uma pessoa, entre aspas, normal, que não tem a síndrome. E aí que entram os direitos, a educação, o professor está preparado na escola para identificar, eventualmente, qualquer sinal que aquela criança apresente, em apresentando o sinal, dar condições dentro da escola para que aquela criança se desenvolva ao máximo, e as escolas não podem negar o acesso de um autista, porque Mas preconceito. Isso é comum? A senhora convive com esse tipo de prática? De Sim, escolas que não aceitam? Já ouvi vários relatos de mães, vários casos em que a escola não aceitou.
E aí você pode ajuizar uma ação judicial, a escola ela pode ser multada, inclusive, se ela barrar o acesso do autista. Os planos de saúde também não podem barrar, porque muitas vezes se chega no plano, descobre a doença e os planos falam, não, a gente não tem esse plano aqui. Eles dão uma desculpa, porque, evidentemente, essa pessoa vai trazer um gasto maior. E aí, entrando nas terapias, nos tratamentos, que são muito caros. Tem uma terapia que se chama terapia ABA, que ela é específica para mudar o comportamento daquela criança. Tirar aqueles rituais, os comportamentos estereotipados, e tem que ser feito de forma intensa, praticamente todos os dias. E esse tratamento especializado é muito caro. Mas as liminares estão aí, a justiça, eu creio que é a última porta de esperança desse consumidor que tem o seu direito negado, porque para fechar o contrato, às vezes, é fácil, né? É verdade. Para os pais. Aí, no momento em que a pessoa ela precisa utilizar do plano, aquela pessoa é barrada. Eles dizem, não, a gente não cobre esse determinado tipo de tratamento, ou porque não está no rol da ANS, ou porque o nosso contrato exclui esse tratamento. E aí, como o contrato, nos dias de hoje, não faz lei entre as partes, isso quer dizer que uma cláusula abusiva, leonina, ela pode ser desconsiderada pelo direito, pela justiça, para que sejam, então, dados para o consumidor o tratamento que ele necessita. A gente sabe que a família também acaba sendo diretamente afetada, e aí a gente tem uma série de direitos, né, que às vezes não são respeitados. Diagnóstico precoce, inclusão escolar, direito de exercer uma profissão, por exemplo, o autista tem esse direito também. Obrigatoriedade em planos de saúde, a senhora já disse, transporte gratuito. Aqui no Mato Grosso do Sul nós já estamos avançados em alguns desses aspectos? Já, nós temos leis, mas as pessoas não conhecem as leis. E o gestor, ele não vai dizer para o autista, olha, você tem esse direito. Então, falta muito educação, esclarecimento, informação. Se o esclarecimento não chega para nós, que somos destinatários do serviço, isso é falta de liberdade. Porque a gente só escolhe bem quando a gente escolhe com consciência. E aí a liberdade, ela emerge. E em caso, Otávio, de negativo, se o seu plano negar, qual que seria o caminho para essa mãe, para esse pai, para que faça valer o direito do seu filho? Procurar um advogado, às vezes fazer até uma denúncia na própria ANS. E se a ANS não conseguir resolver a questão de um modo amistoso, deve-se ajuizar uma ação judicial e os pais precisam de alguns documentos para mover essa ação, porque a justiça ela só julga favorável de acordo com uma verossimilhança, tá? Se houver uma verdade naquilo que o autor da ação está pedindo. Então, um relatório médico bastante específico, dizendo qual a doença da criança, fazendo o diagnóstico, dizendo qual tratamento ela precisa, por quanto tempo, e geralmente é a vida inteira, porque não se pode parar, a doença ela é eterna. O que se pode fazer é minimizar esses sintomas. E os documentos pessoais também, e demonstrar uma certa urgência. Feito isso, pede-se uma liminar, onde o juiz ele vai antecipar aqueles trâmites todos que tem, até chegar na sentença, porque se trata de caso de urgência nessa situação, demonstrando a urgência para o juiz, que a criança ela vai perder muito se ela não começar imediatamente aquele tratamento, daí sim, essa liminar pode ser concedida e nós temos tido ótimos resultados na justiça. No Brasil, cerca de 2 milhões de brasileiros são diagnosticados com o autismo. E uma informação interessante que eu encontro aqui é que o autista tem como benefício, por exemplo, não pagamento de impostos na compra de um automóvel. Sim, na compra de um automóvel. Não para ele, é claro, para a família, sim, para o pai, para a mãe, transportá-lo, né? Tem algumas vantagens, sim. Redução, por exemplo, na jornada de trabalho dos pais que precisam cuidar dessa criança. Isso mais em serviço público, né? Mas tem esses direitos. Preferência na tramitação dos processos judiciais e administrativos. E uma série de direitos que essas pessoas têm porque elas são consideradas deficientes. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma lei muito, muito bonita, muito rica, que visa proteger sobremaneira essas pessoas que são diferentes. Porque a gente só vai conseguir, repito, chegar num pé de igualdade se a gente der condições para que essas crianças, as pessoas autistas, consigam desenvolver ao máximo as suas potencialidades.
Doutora Giovana, para a gente poder encerrar, eu gostaria de que a senhora pudesse, nesse momento, falar com o ouvinte da Rádio CBN. Nós estamos finalizando a semana que é dedicada à conscientização do autismo, mas muita gente também não sabe lidar com isso. Não é? A família tem que aprender, porque tem ali o problema, mas nós, a sociedade, de modo geral, acaba não compreendendo muito bem essas coisas. Eu acho que é um momento para a senhora também poder auxiliar as pessoas que não compreendem, né, o autismo, para poder prestar mais atenção. A sensibilidade é importante também, né? Essa questão da compreensão que você falou é muito importante, porque o autismo, por vezes, ele é tratado como birra. Então, uma criança entra em um restaurante, ela começa a chorar, a bater perna, a ficar incomodada, e ele é autista, ele é especial. Aquilo nada mais é do que um reflexo do problema que ele tem. Da doença, é um sintoma da doença. E o tratamento, a conscientização, a empatia, que é se colocar no lugar do outro, conhecer mais a doença, ir atrás. Eu acho que falta o Estado, principalmente, as famílias, tudo é muito importante, trazer o conhecimento, mas falta que essa informação ela venha do Estado, que é o patrocinador dessa informação, do Estado, dos gestores de saúde, de fazer políticas públicas necessárias para divulgar para a sociedade que o problema existe, é real e não é birra. Assim como a gente tem tantas campanhas, a campanha da dengue, campanha disso, daquilo, acho que é mais uma sugestão para não deixar só para uma vez por ano, durante uma semaninha, a gente falar desse tema que diariamente a gente convive com pessoas. A semana é importante porque faz a gente parar para refletir. Sim, no entanto, se a gente não tem um substrato para dar subsídio para essa semana, aí não vai adiantar nada. A gente precisa trabalhar dia a dia. O autista ele tem direito a todos os tratamentos na rede pública e privada, inclusive até nutrição diferenciada, alimentação diferenciada. Mas isso, na prática, infelizmente, não acontece. Porque as pessoas, a informação não chega até elas, ou quando chega, elas têm dificuldade de procurar isso por vias judiciais. Doutora Giovana Tralli, advogada especialista em Direito da Saúde, também presidente da Comissão de Biodireito da UAB, falando com a CBN sobre os direitos, né, sobre a conscientização dos autistas. Muito obrigado pela presença mais uma vez, doutora. Otávio. Um grande abraço. Obrigada. Obrigado. São 9h46 agora em Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação.